pregador, apóstolo e mestre. Pregador, apóstolo e mestre. Ele disse, mas isso foi nos dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador. Eu tenho aqui, irmãos, nas minhas mãos aqui, uma laranja. Bispo, você vai chupar laranja nesta manhã, todo mundo aqui, uma hora dessas? Não, eu quero dizer para você o seguinte, eu tenho aqui laranja, isso é laranja. Isso é laranja. Eu tenho aqui um sachêzinho de açúcar, isso aqui é açúcar. Eu tenho aqui um pouquinho d'água neste copo, isso aqui é água. Então veja bem, isso aqui, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. O Espírito de Deus pairava. Deus na criação pairava sobre a terra. Nós temos aqui o Espírito de Deus pairando sobre a terra, dando forma, dando colorido, dando cor, dando criação, dando formação à terra. Nós temos aqui Deus. Que as pessoas que não têm revelação continuam vendo até hoje. Jeová Nissi, Sidequinu, Rafá, Roir, Jeová, testemunhas de Jeová. Continuam vendo o sachê de açúcar. Isso é uma linguagem humana para falar de coisas espirituais. Isso é uma manifestação do Espírito de Deus. É uma manifestação espiritual, uma manifestação do Espírito Santo. Isso aqui é Deus. Ok? Pairando sobre a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Depois nós temos aqui a laranja. Não sobrou o bagaço da laranja, como para aquele pagodeiro. Tem suco aqui, né? Temos laranja. Laranja é a manifestação, é Jesus. Jesus, bonito, bonitinho. É melhor do que aqueles que pintam Jesus apenas como um Jesus cheio de coroa de espinho, né? Vamos então dizer aqui que Jesus, bispo, você vê que para ensinar que Jesus é uma laranja? Não, calma. Calma. Né, vó Laura? Deixa eu molhar o bico? Não, não é isso. Aqui está uma forma humana. Uma linguagem humana de mostrar o que é espiritual, que vai ser complementado com a revelação nesta manhã. E aqui está Jesus. Então Jesus, na cruz do Calvário, foi moído, foi transpassado, foi triturado, verteu o seu sangue, foi dilacerado na sua carne, porque isso aqui é humano. Isso aqui, se você jogar na terra, com o tempo some e se destrói. Vira detrito. Mas era uma laranja. Agora é o bagaço. Eu vou botar mais uma, porque quem sabe eu vou beber um pouquinho e vai ficar mais gostoso. E aí foi de novo. E aí enfiaram, né, a espada, e foi. E o sangue foi jorrando na cruz do Calvário. E essa era a manifestação da crucificação, que aconteceu nos desígnios de Deus desde antes da fundação do mundo. E por fim a água, que é o Espírito, mexido com a laranja, com o açúcar e com as três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, que se traduzem no Santo Espírito da fé, o mesmo Espírito da fé, o Espírito. Deixa eu ver. Nunca pensei que eu soubesse fazer uma laranjada tão bem. Ressuscitado, pois que Paulo ouviu foi isso, que ele disse para a igreja dos Coríntios. Lá em Atos, Paulo batizou, Paulo impôs as mãos, Paulo jejuou, Paulo levou chicotada, Paulo fez tudo porque ele dizia claramente, confesso, ele estava ainda ali, sendo trabalhado e tratado e no meio dos judeus e sendo afrontado, até que o momento ele, vou mandar as cartas para as igrejas e vamos acabar com tudo isso, vamos romper, vamos revelar a graça. E ele disse, olha, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Tem coisas que se fazem, ou se fazem ou fazem, isso não é importante. Mas tem gente fazendo muita coisa, a gente pode mudar isso, né? Vamos lá, ficou melhor? Eu sei que muita gente tem dúvida, português é a língua mais difícil. Tem muita gente fazendo muita coisa. Pastor Firmino, que anula o sacrifício de Cristo. Sabe o que a pessoa faz? A pessoa tenta sugar a laranja. Pega esta aqui, não dá mais.
e fica usando as coisas humanas que Jesus fez. Não pode mais. Tudo que Jesus fez estava na manifestação, coisas humanas. Quando Jesus chegou para o discípulo e disse, já não vos chamo servos, chamo amigos, ele estava num sentimento humano. A amizade é um sentimento humano. Sabe como Jesus te chama hoje? Ele ainda é o seu melhor amigo, nunca deixou de ser, nem vai deixar de ser. Sabe como ele te chama hoje? De irmão, de filho, de bem-aventurado, de bendito, de mais do que vencedor e tal. Primogênito entre muitos irmãos. Isso é aqui. Mesmo espírito. Suco de laranja. Qualquer coisa fora disso, o bagaço da laranja. Então, ele diz, olha, eu não tive um chamado para batizar. Evangelho com sabedoria humana, irmãos, só gera rituais estabelecidos por convenções humanas. Ah, porque tem que batizar com tantos anos de idade. Batiza a criança. Cuidado para não morrer pagão. É o batismo infantil. O outro diz, olha, tem que ser por aspersão. Outro diz, tem que ser por imersão. Em tanque, em rio, em lago, em cachoeira. A forma, quem decide é o pastor. Várias pesquisas que eu tenho feito na internet sobre esse assunto de batismo, a maioria delas termina dizendo assim, mas a forma quem decide é o pastor. Irmãos, aqui o pastor não decide nada. Aqui o pastor ouve a voz de Deus e toma decisões para ensinar a igreja com aquilo que Deus decide. E Deus decidiu e falou para o apóstolo Paulo, esta igreja não foi enviada para batizar. Entendeu, pastor Regis? Esta igreja foi ensinada para amar, interceder e ensinar. O olhar da carne e o olhar daqueles que estão no mesmo espírito da fé. Irmãos, mais 10 minutos, por favor. Já passaram 15? 5? 5 minutos de pregador é uma coisa. Números 13 e 27. Eu preciso de mais 10 minutos para falar com você de um dos maiores exemplos bíblicos do que é o olhar da carne e o olhar daqueles que estão no mesmo espírito da fé. Porque a manifestação era diferente. Naquele momento, era o espírito da fé que estava atuando em Josué e Calebe. Todos conhecem o texto, eu não vou lá. Não vai dar mais tempo. Temos aí no telão, mas nós vamos pular. Mas o texto, todos conhecem lá, está em Números, né? Números no capítulo 13, do 27 ao 33, e você vê que Deus então mandou nomear 12 espias, um de cada tribo, mas 10 espias eram covardes, não conheciam, não estavam tocados e tomados pelo mesmo espírito da fé. Mas Josué e Calebe estavam tomados pelo mesmo espírito da fé. E chegou um momento que eles disseram, olha, vamos lá gente, calem-se, vamos ver, vamos avançar. Mas aqueles que tinham o espírito da carne, que só viam com os olhos naturais, eles viam gigantes. Eles viam o povo muito forte, eles até viram o mel. O pessoal vê, ai, Deus é tão bom, que abriu a porta para você passar e tal, mas não passa na porta. E fica, e vai ficando, e vai rodando, que nem o povo no deserto. Esses dois, eles viram o poder de Deus. E olha o que faltava. Eu diria que os nossos amigos psicanalistas, os meus companheiros psicanalistas diriam que aqueles homens, aqueles 10 estavam numa holística da carne. Josué e Calebe estavam numa holística do mesmo espírito, da fé. Então, tem uma hora que não dá mais para, sabe, dá dor de parto, como disse o apóstolo Paulo, não dá mais para negociar, tem que romper. E o versículo, esse pode colocar, por favor, Números 14, versículo 6, diz que, dentre os que espiavam a terra, eles rasgaram as suas vestes. Rasgar vestes é romper. Vigília, é o jejum, é batismo, é carne, 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 é o bagaço da laranja. Não, irmãos! É o mesmo espírito da fé que tem que operar. E Josué e Calebe realmente fizeram isso porque eles não se conformaram.
E olha o que diz o versículo 24 do capítulo 14. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me. Chegamos aos 3 minutos finais. Não vou falar 5 para você não pensar que é 15, ou que são 15. Mas chegamos aos 3 minutos finais. Então, irmãos, neles havia o mesmo espírito da fé. Sabe, com as várias manifestações que nós já vimos aqui. Eles estavam movidos por esse espírito da fé. Efésios 3:20 diz que é conforme o seu poder que opera em nós. O mesmo espírito da fé é o poder de Deus. E Efésios 3:20 que eu não coloquei aí, ou coloquei, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz o quê? Incalculável, ilimitável. Ele não fica preso ao pacotinho de açúcar, nem ao bagaço da laranja, nem ao copo com... Nunca além do que convém, mas com o mesmo espírito da fé, um só pensamento, um só corpo, uma medida de fé que Deus repartiu a cada um, entende, meu amado? Um corpo movido pelo mesmo espírito da fé, que corre em nossas veias espirituais pelo sangue de Cristo. Este é o sangue de Cristo que tem que correr em nossas vidas espirituais, nossas veias espirituais têm que correr o sangue de Cristo com o mesmo espírito da fé. Aí você não vai ficar olhando para o gigante. Eu recebi um e-mail da irmã Vera Lúcia que mostrava, né, descobertas arqueológicas, descobertas arqueológicas, e eu vi as fotos. Que cabeção, hein? Uma cabeça do gigante, só a cabeça, a pessoa abaixada ao lado assim, ficava quase que escondida no crânio. Vocês depois podem olhar no YouTube, o pessoal aí, né, virtual. Descobriram vários cadáveres, vários naquelas áreas, provando a existência realmente. Comprovando, eles buscam que às vezes acham, né? E comprovando a existência. Gigantes, irmãos, dá medo de ver o esqueleto, imagina ver o cara em pé. Eu pensei nisso. Se vê um esqueleto daquele tamanho, Alexandre, já me deu medo? Você imagina. Irmão Tener, tem que ser o que vem por revelação. Os teólogos às vezes se confundem. O que eu quero dizer para você é que, por maior que seja o gigante, por maior que seja, sabe, pastor Regis, aquela situação, às vezes é um patrão, é uma enfermidade, um diagnóstico médico. Já pensou, Bispo Hugo, naquela vez, cólera mata, ninguém, eu não ouvi, a única pessoa que eu vi sobreviver da cólera, ficar 10 dias, foi 10 dias? 10 dias em coma foi o Bispo Hugo, irmãos. Sabia disso? Não é? Quantos anos tem isso? Quantos anos tem isso? Ficou no isolamento. Me dá mais 2 minutos, por favor. Isolamento. 10 dias. Fica de pé aqui, Bispo Hugo, por favor. Se ele tivesse olhado o que falavam da cólera naquele momento, ele não estava aqui conosco. Se nós na igreja tivéssemos olhado o que falavam da cólera naquele momento, ele não estava aqui conosco. Se a sua esposa, a doutora Josélia, olhasse. Mas esse ministério clamou. Muitas vezes nós oramos aqui no altar pelo irmão. Nós oramos. Aqui está, quantos anos? 81 vou fazer agora. Vai fazer 81. Está aqui. Sabe por quê? Porque não olhou para a cólera. Ele lá no leito olhava para Deus. E havia um povo aqui dentro com o mesmo espírito da fé. Não há gigante, não há fortaleza, não há confusão, não há derrota, não há quadro que o diabo possa pintar. Entendeu, Manu? Não há. Porque nós somos um povo ligados ao mesmo espírito da fé. E a vitória é nossa. Assim seja. Assim disse o Senhor da graça. Glória a Deus.